like não é nenhum sacrifício, né? E é totalmente necessário pra gente. Pô, é tão fácil, faz aí, meu amigo. Tu já vai ser nosso herói. Mais recente, a gente também teve um exemplo muito bacana que nasceu aí de uma missão nossa em Pânico, né, que foi de ter o Ghostface em todo lugar. Um dos pilares da campanha era Ghostface Everywhere. Como que as pessoas estavam a salvo numa grande cidade como Nova York e ele podia aparecer a qualquer momento. A gente aqui, obviamente, queria replicar isso. A gente tinha a ideia de levar o Ghostface como se fosse num tour pelo Brasil, né, onde a gente pudesse chegar com ele. E aí, a data do filme perto do carnaval, que sabe, primeiro grandíssimo carnaval, entre aspas, né, pós-pandêmico, todo mundo seco pra estar na rua. Qual é uma cidade que tem um carnaval super famoso que a gente possa estar de forma bem marcante, bem icônica? Salvador, beleza. Com quem? Cláudia Leite. Botamos Ghostface junto com Cláudia numa ação nossa, super bem coordenada. Em cima do trio. E o bacana foi que a gente pôde medir o resultado. Salvador teve uma performance diferente, acima do que a gente estava esperando e, comparada com outros filmes de terror, acima da média. Então, daí a gente atesta nosso trabalho, assim, de querer realmente falar diversas linguagens, humanizar a campanha, trazer o local flavor, né, do Brasil para as campanhas. Isso é um ponto que a gente sempre tenta fazer, independente do filme. Quem é o cara, o influenciador? Como é que a gente traz esse contexto brasileiro para as nossas campanhas? Porque a gente vê que, no geral, funciona super bem. E Pânico, a gente ficou extremamente feliz com esse resultado, porque a gente pôde medir mesmo, sabe? Pânico 6, outro filme que, o desempenho foi excelente aqui no Brasil, pelo que eu vi, né? Foi excelente. Até então, realmente, é a maior bilheteria da franquia aqui no Brasil. E um ponto muito importante, né? A gente também teve a sorte, vamos dizer assim, também é importante contar com esse elemento. Jenna Ortega virou um fenômeno, né? Realmente, do Pânico anterior pra esse. Então, a limitação que a gente teve foi porque mais pessoas queriam assistir o filme, mas era um filme 18+. Então, vários adolescentes queriam assistir o filme e não podiam assistir, porque 16 anos você consegue assistir, né? Com a autorização dos pais, mas quem tinha menos de 16 não conseguia. Então, esse era a grande questão do Pânico 6, realmente, pra ser maior ainda. E ele tá em cartaz ainda, enfim, as pessoas ainda estão assistindo. Mas, realmente, e Pânico foi esse exemplo. Tinha uma fatia muito forte, que era Legacy, que a gente chama, né? Que é super fã da franquia em si, né? Desde o primeiro. E tinha uma audiência nova agora chegando, que era uma audiência fã de Jenna Ortega. Realmente, um fenômeno. Eu imagino que o pessoal que assistiu lá a série da Wandinha deve ter ficado muito doido. Pensou assim, caraca, a Jenna Ortega existe além da Wandinha, e aí eu tenho que ver o que ela tá fazendo, né? E aí, realmente, né? Porque o público-alvo da série Wandinha é 18 pra baixo, né? Enquanto Pânico é 18 pra cima. Então deve ter rolado um problema aí, realmente, né? Tipo, eu acho que se Pânico realmente quiser conseguir bilheterias maiores ainda no futuro, talvez vai rolar algum tipo de censura na violência nos próximos filmes, né? Espero que não, cara. Tomara que não também, né? Vai saber. Pelo amor de Deus, não. Não, de novo não. Mas isso acontece mesmo, tá? Porque a minha filhada, que tem 10 anos, assistiu Wandinha. Ela maratonou a série, sei lá, em 2 dias. Cara, ela quer muito assistir o Pânico 6, sabe? Ela quer muito. Assim, tem alguns filmes de terror que eles pegam as crianças pela imagética, né? Tem uma questão semiótica que pega as crianças tão forte, cara. Tipo, a minha filhada, ela tem um lance que ela gosta muito de... Agora ela tem muita vontade de assistir Pânico, apesar de nunca ter assistido, né? Obviamente que eu vou mostrar pra ela, não me importa que ela seja menor de idade, mas não façam isso em casa. Isso daqui dá uma cadeia. Ela também tem um lance com o Chuck, o brinquedo assassino, com a Freira e com a Samara. Essas são as 4 figuras que ela olha assim, ela, quero muito assistir esse filme e tal. E é o tipo de filme que, se eu pudesse entrar com ela, por exemplo, era possível que eu fosse, sabe? Sim, com certeza, cara. É impressionante. Mas, realmente, a gente tem essas limitações, né? Então, assim, realmente, até 16 anos podia assistir com autorização de pais, essas coisas todas. Então, assim, realmente, o que pegou um pouco foi isso. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Como que é pra vocês quando chega um produto, tá? Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes. Um monte de gente já assistiu, um monte de gente gostou. A gente foi assistir o filme antes aí, tinha um monte de gente lá na sessão também, de modo geral. Todo mundo curtiu o filme, ficou até surpreso com o resultado e tal.
tal. Vocês estão otimistas, o filme já lançou fora do Brasil. Eu vi que teve um resultado muito bom no primeiro fim de semana dele, nas bilheterias e tal. Mas aí a gente entra na segunda semana e vai ter a estreia de um concorrente muito pesado. Não sei se um concorrente, né? Mas é que talvez seja aí o maior blockbuster do ano até então, que é o filme do Super Mario. Como que é isso pra vocês? Como que vocês ficam aí sabendo que tem, putz, esse filme gigantesco chegando quase junto com o lançamento que vocês estão promovendo? Dá vontade de ir até lá, a sede do estúdio e tudo mais, a produtora, e sabotar? Tem que matar uma porra dessa. Não, cara, olha só. A gente aqui tá depois do Super Mario, né? Então é isso que eu tava falando pra vocês no início. A gente é uma indústria que procura se organizar, né? Como, assim, o Brasil tem... Acho que em linhas gerais, né? Eu não posso falar muito de outros países, mas aqui a gente procura se organizar e se acomodar de modo que entre aspas, não leve bilheteria do outro, né? Não tem tanto cinema assim. O Brasil é um país com um número de cinemas limitados, então a gente precisa se organizar para que todo mundo saia ganhando sempre. Então, no caso do D&D, a gente está indo 2 semanas depois do resto do mundo, justamente porque a gente quis se acomodar bem frente à concorrência local. Não adianta a gente querer bater de frente com o outro porque rouba bilheteria, né? Por razões óbvias. Então aqui a gente está muito confiante porque a gente está bem acomodado frente à concorrência. A gente está perto do feriado da Páscoa. Feriado é sempre um bom momento. A gente já está com pré-estreia no cinema rodando desde sexta-feira agora, né, que passou. Então a gente vai ter um segundo final de semana de pré e a gente tá bastante confiante. A gente tá entregando a maior, e eu não tô falando isso de mentira, porque tô aqui, a maior campanha de marketing da nossa história aqui é para D&D, frente à importância do produto pra gente. Então é isso, eu acho que a gente confia no trabalho que a gente está fazendo, a gente está satisfeito, a gente roda pesquisas de reconhecimento de marca e o filme vem ganhando bastante tração, tanto no público geral quanto no público família. Então isso é pra gente um ótimo termômetro. A gente, por exemplo, tem ações específicas que a gente consegue medir de forma bem simples, tá? Google Trends mesmo. Então quando a gente esteve lá na CXP em dezembro, ótimo termômetro. Quando a gente coloca nossos marcos de campanha, trailer em janeiro, ótimo termômetro no Trends. Esse fim de semana tivemos na final do Campeonato Carioca com material na TV, medimos Google Trends, ótimo termômetro também. Então a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, a concorrência tá aí, tem filme pra todo mundo, né? Assim, eu acho que a gente tem que ter oferta de produto pra manter o cinema super vivo. Então a gente vai com tudo pra cima da concorrência e, enfim, esperando um ótimo resultado pra todos nós. É o famoso aqui tem coragem, né? Aqui tem coragem. Exatamente, cara. E aqui, vou te falar, viu? Aqui a gente tem. Aqui a gente tem. Isso de manter o cinema vivo me chama a atenção que esses tempos o Spielberg deu uma declaração. Uma declaração não, né? Ele agradeceu. Ah, lindíssimo. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Ele agradeceu ao Tom Cruise por ter dado aí uma sobrevida, né, ao cinema. E é bem curioso que isso tudo aconteceu e a gente acabou de passar por um momento em que nós tínhamos no cinema vários lançamentos que, na minha visão, são muito interessantes, especialmente para o público brasileiro, porque a gente tinha Creed 3, tínhamos Pânico 6, tínhamos O Gato de Botas 2. Sim. E ali no meio de todos eles nós tínhamos um filme de herói, que era o Shazam 2. E é interessante ver, assim, um movimento que parece que já vem acontecendo um pouco de desgaste, de cansaço da audiência com esses filmes, né? E aí eu queria saber, vocês fazem algum tipo de monitoramento, assim, de algo que talvez não tá dentro da alçada ali, não tá dentro da Paramount Pictures, mas que vai influenciar o trabalho de vocês? Olha, cara, o foco do estúdio é trabalhar com uma diversidade de portfólio para atender a todo tipo de público, né? Então a gente tem o terror, a gente tem o filme de Oscar, por exemplo, com Babilônia, a gente tem o terror, tem Pânico, tem Sorria, a gente vai ter, né, o filme do Bob Marley, que é um biopic, né? A gente vai ter agora D&D, que é trazer de volta pro cinema, né, um gênero de aventura, de fantasia, de magia também, né, que é muito inerente aí a esse produto. A gente tem a franquia de Missão, que, poxa, é um filme
de espionagem mais ação, um filme com uma senhora qualidade. Uma crescente absurda também, né? O filme que só vai crescendo em termos tanto de pessoas aderindo, né, assistir a franquia. Já tem mais de 20 anos, pra vocês terem uma ideia. Parece que não, mas já tem muito tempo. E como o tom consegue se renovando, né? Isso é muito interessante da gente trabalhar. E com o Top Gun, cara, realmente agora fala com todo mundo literalmente de novo, né? Profissional da competência incrível, Rogerinho. Exatamente. E a gente tem Transformers, que já vem aí como o 7º filme da franquia. E aí, o que a gente fez foi trazer uma nova forma para Transformers. A gente, de fato, houve uma pesquisa com os fãs do que eles sentiam falta, do que faltava ali pra gente poder ter um novo produto com frescor, sabe? Pra gente renovar, relançar essa franquia de uma maneira a mantê-la viva. E aí, o que aconteceu foi, na CCXP, o lançamento do trailer, grandíssimo início de campanha, que foi o maior lançamento de trailer da história da Paramount, foi Transformers 7, em termos de resultado de trailer online. Trending Topics, maior número de visualizações, isso globalmente falando. Então, eu acho que é parte do nosso trabalho como distribuidor de filme, tá sempre preocupado em renovar bem os produtos das franquias e trazer coisa nova, de modo que a experiência cinematográfica seja sempre um entretenimento importante para o consumidor. A gente quer que a galera veja na gente uma experiência importante a viver dentro da sala de cinema, com melhor som, melhor imagem, pipoca, amigos, isso seja um hábito, e isso é parte do nosso trabalho com os produtos que a gente distribui. E eu lembro que quando saiu o Top Gun Maverick, teve uma coisa que a gente até falou, né? Eu e o Miguel, a gente frisou bastante. Galera, assistam esse filme no cinema, porque depois, cara, não tem como reproduzir a experiência. Às vezes tem filme, esses tempos o Miguel foi assistir um filme no cinema, ele falou, como eu queria ter assistido isso aqui na minha casa. Eu ia estar tão mais confortável, meio dormindo ali e tal, sabe? Mas tem experiência que ela precisa ser vivida no cinema, sabe? Eu vejo hoje em dia, por exemplo, as pessoas assistindo o Avatar 2 em casa. Beleza, não pôde ir na época, teve seus motivos, tava sem grana, enfim, isso não importa, sabe? Mas esse filme em casa, pra mim, ele não faz nem sentido de ser assistido, sabe? Pra mim, ele realmente não é uma coisa que deu. Ela morreu. A experiência dela era naquela sala de cinema e agora eu não recomendo pra ninguém que assista, que eu acho que deu. O dia que houver um relançamento, aí você vai lá e assiste, sabe? Claro que é um caso bem específico, né? Mas essa questão do cinema, ela faz muito sentido, né? E é interessante, assim, porque esse é o posicionamento de vocês. Mas tem também outras empresas que fazem um posicionamento quase contrário de, puxa, assiste aqui no streaming, já saiu do cinema, já tá disponível pra aluguel no mesmo dia e tal. E às vezes eu acho que o cinema acaba se perdendo nesse rolê, né? Acaba ficando tudo muito streaming. Não, a gente tá aqui pra dizer que todas as janelas têm seus públicos, né? Dentro da mesma empresa que a gente trabalha, a gente tem também serviço de streaming. Mas é isso, é cada um dentro da sua oportunidade, trabalhando o seu negócio de maneira integrada, né? Um apoiando o outro, a gente aqui se apoia, tem uma ótima sinergia, mas nós aqui do cinema vamos sempre trabalhar para que essa indústria se mantenha o mais viva possível e que o consumidor tenha sempre a melhor experiência. Acho que essa é a nossa missão, né? Vender ingresso e levar o público para o cinema e continuar criando esse público. Acho que isso é muito importante de ser dito, né? Porque hoje em dia, com tanta janela, né, a gente precisa cativar esse hábito. E a gente só vai cativar esse hábito aqui fazendo o nosso melhor.